O mundo congelou. A notícia se espalhou. Charlie Kirk foi baleado. E naquele instante, duas perguntas tomaram conta dos corações dos cristãos. Por que Deus permitiu isso? E como podemos continuar vivendo com coragem quando o mundo se apresenta tão perigoso? Estas não são questões acadêmicas, mas sim pessoais. Talvez você, após um diagnóstico, tragédia ou perda inesperada, talvez tenha se perguntado: Deus, se me amas e podes evitar isso, por que não o fez? A Bíblia não foge dessas perguntas, ela as confronta. E hoje, nós também as enfrentaremos, não só para entender por que o sofrimento acontece, mas sim para descobrir o que devemos fazer neste exato momento, porque aquilo que fazemos quando confrontados com a dor e o medo é o que verdadeiramente importa. Em primeiro lugar, o sofrimento não significa que Deus nos abandonou. Comecemos com um homem chamado Jó. A Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Ele amava a Deus e evitava o mal, e ele perdeu tudo: sua casa, sua família, seus bens materiais, e até mesmo sua saúde, com o corpo coberto de úlceras da cabeça aos pés. Teria sido porque Deus o abandonou? Por acaso, nos bastidores, uma batalha de proporções cósmicas estava se desenrolando. Se desenrolava. Nos bastidores, um imenso conflito se travava entre Cristo e Satanás. Jó, porém, não podia enxergar isso. Contudo, sua história tem se cumprido através dos séculos. Jó depositou sua fé em Deus mesmo em meio ao sofrimento. Confiou em Deus em meio às provações. Em meio às dificuldades, ele confiou no Senhor. Ele confiou em Deus. E em sua palavra, ele diz: mesmo que ele me mate, ainda confiarei nele. O sofrimento não quer dizer que Deus te abandonou. Vejamos João, capítulo 16, versículo 33. O sofrimento não significa que Deus nos desamparou. Vamos analisar o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos revela. Observem como a Bíblia é extremamente explícita a respeito da presença de Deus, mesmo em meio às mais profundas adversidades. Nela está escrito: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão muitas tribulações. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entenderam? Jesus não disse que talvez vocês pudessem ter dificuldades no mundo, ou que talvez, quem sabe, enfrentassem aflições. Nem que estatisticamente, haveria uma chance de vocês sofrerem no mundo. Não foi isso que Jesus afirmou. Jesus declara que, neste mundo, haverá aflições, mas que é preciso ter coragem. Precisam manter a bravura, mesmo perante as tribulações. Qual o motivo? É que o próprio Jesus garante: eu venci o mundo. A Bíblia esclarece que o sofrimento jamais significa o ponto final da existência. O cristianismo possui algo verdadeiramente singular. A Bíblia nos mostra um Deus que padece junto a nós, e é exatamente essa característica que distingue o cristianismo. Não cultuamos um Deus que assiste ao nosso sofrimento à distância, de um local de repouso eterno, como se estivesse em um spa. Por favor, vejam o que diz em Isaías 53. Deus não nos deixa sozinhos em meio ao sofrimento, nem na angústia, nem nas provações, dificuldades ou dores. Notem o que a Bíblia declara sobre Jesus em Isaías 53, que ele é um homem de dores, que conhece bem o sofrimento. Então, Jesus compreende a angústia da vida. Ele entende o sofrimento que passamos. Por mais longa que seja a jornada, por mais alta que seja a montanha, por mais árduo que seja o caminho, ou mesmo que sejamos envolvidos pela escuridão, Jesus está conosco em nosso sofrimento. Ele é um homem de dores. No túmulo de Lázaro, Jesus chorou. E ele chorou, mesmo sabendo que a ressurreição estava a apenas alguns minutos de distância. De fato, na cruz, o próprio Deus tomou sobre si nossa dor, nosso sofrimento, nossa vergonha e até mesmo a nossa morte. Em Hebreus 4:15, é dito que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. É exatamente isso. Quando você passa pelo sofrimento, não está passando por isso sozinho. A viúva de Charlie Kirk passou por essa experiência terrível. Com certeza, seus olhos estão cheios de lágrimas. Mas hoje eu quero dizer a ela, e a toda mulher que está sofrendo, e a todo homem que se encontra em profunda angústia, quero assegurar com toda a convicção: Deus não os abandonou. Quando você clama na escuridão da noite, Deus não está meramente escutando. Ele verdadeiramente compreende, pois o próprio Deus carrega suas cicatrizes, os pregos em suas mãos, a coroa,
de espinhos em sua cabeça. Jesus Cristo, que levou os pecados da humanidade, morrendo e padecendo sozinho na cruz, sofre juntamente conosco. O povo fiel de Deus tem passado por sofrimentos ao longo de todas as eras. Vemos isso por toda a Bíblia. João Batista foi decapitado por pregar a verdade. Os soldados de Herodes deceparam a cabeça de João Batista. Estevão, ao pregar sobre Cristo, teve sua vida tirada pela multidão. Os amigos de Daniel, recusando-se a curvar, viram as chamas da fornalha queimarem ainda mais altas, e Paulo, depois de ser açoitado e apedrejado, cantou hinos enquanto estava na prisão. Sim, exatamente. João Batista, Estevão, Daniel e Paulo. Todos eles se mantiveram fiéis a Deus, e por isso, enfrentaram intensos sofrimentos. Às vezes, Deus nos livra das dores e angústias, mas em outras ocasiões, Ele permite que as experimentemos. Ele nem sempre impede o sofrimento. Entretanto, Ele jamais o desperdiça. Nunca devemos nos esquecer desta verdade inabalável. Deus não desperdiça o nosso sofrimento. Tertuliano, um pai da igreja, certa vez afirmou que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho, no grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Será que o demônio, o maligno, Lúcifer, Satanás, tentou de fato tirar a vida de Charlie Kirk? Será que ele buscou silenciar a sua voz? E nesta contenda entre o bem e o mal, será que Deus nem sempre intervém para conter o mal, respeitando o livre-arbítrio dos seres humanos? Como um assassino enlouquecido. Contudo, Deus, será que ele pega nestes fragmentos dilacerados, nesta profunda angústia, e os usa para propagar ainda mais a mensagem do seu amor e da sua divina graça, para que a mensagem da sua palavra se estenda ainda mais, e a mensagem do Santo Sábado se divulgue ainda mais? Sempre que o inimigo tenta esmagar o Evangelho, ele se espalha mais rápido. Por isso, Tertuliano disse que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Agora, se você enfrenta sofrimento, angústia ou tristeza, Deus quer que você avance do porquê para o que agora. Frequentemente, perguntamos: Senhor, por que eu? Por que? É agora? Por que motivo? Por que me ocorreu tal coisa? Por quê? Por quê? Por quê? E em algumas situações, existem boas respostas. Às vezes, Deus nos concede as respostas, outras vezes não. No entanto, talvez a pergunta não seja por quê, mas sim, o que fazer agora? O que Deus deseja realizar em mim através de tudo isso? Como a minha bravura em meio ao sofrimento pode direcionar outras pessoas a Jesus? A angústia, a dor. Em meio a aflições, doenças, dor e tristeza, e até mesmo perante a morte na vida, o que significa de fato confiar em Deus? O porquê nos deixa perplexos, mas o e agora nos direciona para a fé. A presença de Deus está com você, mesmo em meio às chamas da vida. Lembram-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram perante o ídolo, não se prostraram diante da imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Eles não transgrediram os mandamentos de Deus. No futuro, a Bíblia afirma que Deus, mais uma vez, terá um povo que não violará os seus mandamentos. Novamente, como nos dias de Babilônia, igreja e Estado se unirão. Novamente, o povo de Deus enfrentará provações. Mas foi ali que Sadraque, Mesaque e Abednego entraram nas chamas. O rei Nabucodonosor disse: Vejam, eu vejo 4 homens soltos. Eles não estão mais amarrados, e estão no meio do fogo. Mas, entre esses 3, existe um 4º homem, e a forma desse 4º homem se assemelha à do Filho de Deus. Cristo se lança conosco nas chamas da vida. Você se recorda do que está escrito no Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, 4. Esta é a dádiva que Deus está concedendo a você neste momento. Aqui está um versículo para aqueles que estão sofrendo com angústia e dor. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que isso? Porque tu estás comigo, o teu cajado e a tua vara me confortam. Davi diz: Eu ando pelo vale da sombra da morte. Ele não diz: Fico no vale da sombra da morte, ou acampo no vale da sombra da morte. Ele diz: Estou lá. Mas Davi afirma: Eu ando pelo vale da sombra da morte. Andando. Irmão, você vai superar isso. Irmã, você vai superar isso. Deus fará algo especial na sua vida. Eu ando pelo vale da sombra.
Pelo vale da sombra da morte. Por que isso? Porque o Senhor está comigo. Veja bem, a pessoa ou vive dominada pelo medo ou vive guiada pela fé. A fé sempre sussurra: viva, confie em mim. A fé sussurra: acredite nas minhas promessas. A fé sussurra: confie em mim. A fé sussurra: estarei contigo, não importa a situação. O medo sussurra: esconda-se, pare, fique quieto, amargue-se, zangue-se, jogue pelo seguro. Mas a fé diz: levante-se, seja ousado, deixe os resultados com Deus. Pedro, por medo, andou sobre as águas até que começou a afundar. Paulo cantava hinos à meia-noite enquanto estava na prisão. O medo encurta a vida. A fé amplia a vida, aumentando nossa capacidade de lidar com as provações e dificuldades que surgem em nosso caminho. A fé expande a vida. A questão não é se o sofrimento chegará, porque ele certamente virá. A verdadeira pergunta é se viveremos dominados pelo medo ou se seremos guiados pela fé. A questão não é se o sofrimento virá, mas sim se confiaremos em Deus no meio de toda a dor e sofrimento. Virá. A questão é se vamos confiar em Deus o suficiente para acreditar que mesmo essa angústia e sofrimento, embora não sejam bons em si, Deus pode extrair algo de bom deles de uma maneira que não conseguimos entender completamente. Nós vivemos com uma perspectiva de eternidade. E por essa razão, podemos viver destemidamente. A Bíblia nos oferece a resposta para isso. A visão de Deus é revelada nas palavras de Cristo, em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Prestem atenção ao que Jesus declara em Mateus 10, 28. A vida. Porque podemos viver destemidamente, mesmo em meio ao mais profundo sofrimento. Vejamos Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temam aqueles que podem apenas matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Temam antes aquele que é capaz de destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. A promessa de Deus é esta. Em Apocalipse 2:10, lemos: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Em outras palavras, como cristãos, reconhecemos que há algo que transcende este mundo. Existe algo a mais do que esta vida terrena. Podemos experimentar sofrimento e também podemos passar por angústia, podemos experimentar tristezas, mas acima de tudo isso, há a eternidade. Isso é o que Charlie Kirk esperava, a eternidade com Cristo. Como vocês sabem, 1 Tessalonicenses 4, 1-16, o Senhor mesmo descerá do céu com voz de comando, com a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus. Ele descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos juntos arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor no ar. Como diz a Escritura: sim, meu amigo, há algo muito maior do que isso. Sim, amigo. Podemos buscar uma perspectiva eterna na vinda de Cristo, onde não existirá mais pecado e nem doença, não haverá mais enfermidades nem morte, não haverá mais crimes nem corrupção, não haverá mais pobreza nem poluição, nem guerras e nem ansiedade. Nós, de fato, podemos viver pela fé, e não pelo medo, precisamente porque cremos no retorno de Cristo. Paulo referiu-se às nossas tribulações como leves e passageiras. Em 2 Coríntios 4, 1-17, ele nos diz que esta vida é leve e breve em comparação com a eternidade, em algumas ocasiões. Mesmo quando o medo parece ser a única coisa, e parece que ele lança uma sombra sobre a vida, não faz sentido viver na apreensão. Não faz sentido viver sufocado, sem poder experimentar a alegria de Deus. Nós vivemos pela fé, e não pelo medo. Não estamos vivendo sob o temor. Este é um chamado para que tenhamos coragem nesta época em que vivemos. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, está escrito: "Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em breve nos será manifestada." Portanto, este é o convite. Viva o dia de hoje sob a luz do amanhã. Viva-o agora na luz da eternidade. Viva este exato momento com os olhos fixos no céu.
Viva o presente. Viva corajosamente, especialmente quando a vida parece incerta. Este é o chamado. Permaneça firme por Cristo, mesmo que o mundo resista. Confie em Deus, mesmo que nem todas as suas perguntas encontrem respostas, porque o pior que o mundo pode lhe infligir é apenas transitório. E o melhor que Deus pode lhe dar é eterno, pois Deus sempre triunfa no final. É verdade que o mal pode às vezes prejudicar nossas vidas. A adversidade pode se manifestar, e a tragédia pode nos atingir. No entanto, a história de sua vida ainda está para terminar. Deus caminha com seu povo em meio ao fogo. Em Mateus 28, 20, Jesus declarou: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos. O maligno pode tentar aniquilar aqueles que falam fundamentados nos princípios da palavra de Deus. O maligno pode tentar destruir aqueles que seguem os passos de Jesus. O demônio é capaz de infligir tragédias, dificuldades, dores e sofrimento ao crente comum. Há quem possa ser forçado a viver em grande pobreza. Podem ser acometidos por uma enfermidade trágica. Outros podem ficar imobilizados e paralisados por causa de um acidente de carro. Para alguns, pode ser a perda de um ente querido. Mas, meus amigos, no conflito cósmico entre Cristo e Satanás, nós vivenciamos angústia e sofrimento temporários, mas há um ponto de partida para a eternidade. Jesus virá um dia, e cada tragédia, cada tristeza, cada angústia e cada decepção da vida terminarão. No final, Cristo sempre triunfa. Portanto, viva com bravura. Não porque a vida é isenta de perigos, mas porque a promessa de Jesus jamais falha, assegurando nosso futuro. Eu desejo orar por alguém neste momento. Talvez, assim como aquela viúva, Charlie Kirk esteja experimentando grande sofrimento, com seu coração completamente partido neste exato instante. Quero orar também pela viúva e pelos filhos de Charlie Kirk. Mas, nesta oração que faço, quero especialmente interceder por você. Que Deus lhe conceda força. Que Deus o dote de coragem para enfrentar e superar qualquer adversidade que possa surgir. E que Ele lhe dê o poder de permanecer inabalável na verdade da sua palavra. Então, vamos orar juntos. Pai Celestial, obrigado por estar conosco em nosso sofrimento, em meio às nossas provações. Senhor, obrigado por dizer: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Obrigado por entender nosso sofrimento. Sobre Jesus, está escrito que em toda a aflição deles, ele foi afligido. Eu te agradeço porque a dor que experimentamos também é como uma espada que perfura o teu coração, e sou grato, pois por tua força e tua graça, o Senhor jamais nos fará enfrentar dificuldades que não possamos suportar. Oro por todos que ouvem este programa e que estão vivenciando algum tipo de sofrimento. Por favor, fortaleça-os. Que eles sintam a sua presença, ajude-os a enxergar além das circunstâncias presentes, rumo ao futuro e à eternidade. E Pai, também oramos pela viúva de Charlie Kirk e seus filhos. Que o Senhor os abrace, os encoraje e os conforte de uma forma que nós não conseguimos entender. Senhor, esteja com eles. Oramos, abrimos-te o coração, entra em nossa vida, enche-nos com teu Espírito, anima-nos com tua presença. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.